Olá, bem-vindos, alunos do nono ano, a mais uma aula de língua portuguesa. Bom dia, né? E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade à concordância verbal que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então, a gente viu concordância verbal quando o sujeito concorda com o verbo, né? O sujeito, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, e aí ele tem que concordar com o verbo de forma harmônica para que a frase fique correta gramaticalmente falando, ok? Então, hoje, aula 45, 9 de agosto, semana 23. Vamos lá. Nosso assunto também é bem pequenininho, né? Eu quis dividir porque eram muitos exercícios. Aí eu queria dividir os exercícios. Por isso que eu também, no caso, aí dividi o assunto. Vamos ver de novo, né? A concordância verbal, como já vimos, é o conjunto de regras que rege a relação entre sujeito e verbo. Para que essa relação seja harmônica, o verbo precisa concordar com o sujeito. Ou seja, em uma oração, quando o sujeito está no singular, o verbo deve ser flexionado da mesma forma. No plural, a mesma coisa deve acontecer. Então, assim, a gente tem que ver o seguinte: quando a frase, né, quando o sujeito estiver no singular, o verbo também vai estar no singular, né? Por exemplo, a menina caiu. Menina está no singular, caiu também está no singular, é o verbo, né? A menina caiu. Se eu flexionar para o plural, as meninas caiu, não tem concordância. Porque eu vou estar usando as meninas que está no plural e caiu que está no singular. Então, não pode, né? Não pode. Gramaticalmente falando, não pode. Então, o que eu faço? Flexiono o verbo, conjugo o verbo no plural. As meninas caíram. Ok? Então, a gente tem que ver isso aí, tá certo? Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Frases no presente, que está acontecendo agora. Já aconteceu, já foi passado, pretérito. Vai acontecer, é futuro, quando acontecer vira presente. Ou pode ser um futuro que sempre acontece no passado. Então, né? Mas assim, eu sou feliz. Presente. Eu era feliz. Eu fui feliz. Pretérito passado, né? Eu serei feliz. Futuro. Nós somos felizes. Eu sou feliz. Singular, né? Eu sou. E feliz, que vai ser o adjetivo, também está no singular. A frase está toda concordando uma coisa com a outra, né? Nós somos felizes. O sujeito, né, que aí é um pronome, está no plural. O verbo está no plural e o adjetivo também está no plural. Eu não poderia dizer nós somos felizes, né? Ou nós sou felizes. Então, tem que concordar, né? Aí no pretérito, nós éramos felizes ou nós fomos felizes e no futuro nós seremos felizes. A gente tem que ter essa ideia de presente, pretérito e futuro. Ela é feliz. Agora, ela é. Ela era ou ela foi feliz. Ela será feliz, né? A criança gosta de jogar videogame? É uma pergunta. A criança gosta de jogar videogame? Eu poderia ter colocado também no passado. A criança gostou de jogar videogame? Ou até no futuro, né? A criança gostará de jogar videogame? Porque as frases, elas podem ser na afirmativa, que é quando a gente afirma alguma coisa, na negativa, que eu também poderia até transformar essa frase aqui, que é interrogativa, que é uma pergunta, em negativa, né? A criança não gosta de jogar videogame. Não tô fazendo pergunta, não. Só tô negando que ela não gosta. A criança não gosta de jogar videogame. Então, assim, nós temos a afirmação, né? Uma frase afirmativa, a negação, que é uma frase negativa, e também a gente pode ter, né? Interrogativa, que é uma interrogação, uma pergunta, né? Aí eu coloquei aqui exemplo. Mariana já tomou o banho, né? Passado. Mariana já tomará seu banho, né? Também poderia colocar Mariana toma banho, ou seja, tá tomando agora, né? Está tomando banho, que tá no presente. Paula e Helena estão namorando.
né? Poderia dizer, Paulo e Helena não estão namorando, ou perguntar, Paulo e Helena estão namorando? Né? Paulo e Helena estavam namorando, Paulo e Helena irão casar-se, irão namorar, né? Tá? É que aqui eu não coloquei as frases assim para combinar uma com a outra, né? Algumas sim, outras não. Ele e ela estão namorando, né? Botei no plural. Aí botei aqui também, né? Eu vejo incêndio, eu vi o incêndio, né? Eu não poderia dizer eu verei o incêndio, porque aí eu estaria prevendo o futuro. O futuro, né? Fosse, assim, tivesse uma iminência de alguma coisa que fosse pegar fogo, né? Então, coloquei pelo menos aqui só no presente e no passado, né? Que aí também eu não tenho bola de cristal, não dá pra adivinhar. São 9 horas da manhã agora, são 9 horas, que não são. Eu tô gravando esse vídeo à noite, né? Esse vídeo à noite, então já são mais de 9 horas. No caso aqui são 22h27, né? Já tá bem tarde, mas eu tive tempo agora. Aí eu botei aqui, né? Paulo e Helena estavam namorando, ele e ela estavam namorando, daqui a pouco será 9 da manhã, né? Então, assim, presente, pretérito e futuro. E tem que ter essa concordância dentro da frase. Não basta só ser concordar também assim. Por exemplo, né? Ontem está chovendo. Como assim? Eu tô falando de ontem e misturando com agora, que está chovendo agora. Então, a frase tem que ser harmônica. Tem que tudo combinar uma coisa com a outra. Se não combinar, vai tudo por água abaixo, né? Então, vamos lá para o nosso exercício. Esse assunto é curtinho. Vamos lá para o nosso exercício, né? Bota o nome de vocês. Aí, vamos lá. Número 1. O número 1, vocês vão ter que escrever esse texto novamente. Vão ter que escrever esse texto todinho de novo, tá? Conjugue os verbos em destaque e complete as lacunas do texto abaixo, o leão e o ratinho. Então, vocês vão ter que copiar esse texto, né? Ou, pelo menos, copiar os verbos para eu saber o que encaixa em cada um aí. Copie pelo menos os verbos, tá? Então, ó, um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele... O verbo é acordar. Como é que eu posso conjugar esse verbo aqui e que ele se encaixe certinho na frase? Você vai ter que fazer essa concordância verbal dentro da frase, tá? Todos conseguiram fugir, menos um. Que o leão, espaço, lacuna, né? Prender debaixo da pata, tanto o ratinho, espaço, pedir e, tracinho, implorar, que o leão, tracinho, desistir, de esmagá-lo e, tracinho, deixar que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficar preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, aparecer o ratinho e com seus dentes afiados roer as cordas e o soltou. Eu vou ajeitar esse texto porque eu tô vendo que eu coloquei pontuação e na hora que eu fui digitar, eu digitei assim rápido, o Word ele não colocou em letra maiúscula. E aí eu vou colocar as maiúsculas aí nas palavras que não ficaram em maiúscula porque são início de frase, tá? Eu vou arrumar. Aí a moral da história, uma boa ação ganha outra, né? Então quando a gente também faz alguma ação boa, a bondade retorna pra gente, né? Então foi o que aconteceu com o ratinho. O ratinho estava preso, o leão soltou ele, né? E depois foi a vez do leão ficar preso. Se ele talvez não tivesse soltado o ratinho podia ter morrido, alguma coisa, e o leão também tinha se dado mal. Mas aí ele ajudou e a bondade voltou para ele, né? 2. Aí aqui tem um quadrinho, vocês também vão responder aqui na sua resposta, né? No texto a seguir, a fala de um dos personagens indica inadequação, ou seja, está errado, às regras de concordância verbal. Transcreva o trecho em que isso acontece e reescreva-o de acordo com a norma culta. Aqui eu não disse qual era o quadrinho. Vocês vão ter que adivinhar, vão ter que ler e saber aonde é que não está gramaticalmente correto e fazer essa correção colocando aqui na resposta.
Tem um ratinho, né? Que esse quadrinho é de Níquel Náusea, tá? Gatinha, quando eu vejo cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna viva e cintilante. Oi! Gatinha, as coisas fica brilhenta. Preciso ensaiar mais. Ele estava tentando, né, falar para outra ratinha, né, que assim, ser romântico. Mas ele ensaiou e no final não foi do jeito que ele esperava, né? Aí você vai ver aonde tem o erro gramatical e fazer a concordância da frase corretamente, tá? 3. O 3 é o último quesito do nosso exercício. O trecho da música de Adoniran Barbosa não foi escrito conforme as normas gramaticais. Reescreva-o usando a norma culta, né? Porque esse texto aqui, ele foi escrito sem ser gramaticalmente correto, né? Então, vocês vão ter que refazer esse texto, né? Oi, nós aqui travês. Vocês pensam que nós fomos embora? Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui travês. Nós estava indo, estava quase lá. E resolvemos, voltemos pra cá. Então, você vai ter que refazer esse texto e colocar na sua resposta a ele, escrito conforme a norma culta, né? E vai enviar o texto para mim. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui final, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, continue estudando, né? A gente vai dar a volta por cima. A gente nunca vai se arrepender do que a gente aprende, do que a gente estuda, né? Porque vocês têm um grande futuro pela frente. Mas tudo depende de vocês. Essa frase aqui é de Leonardo da Vinci. Então, um beijo, um ótimo, né, decorrer de aulas para vocês. Fiquem com Deus. Responder isso aqui até quinta-feira, tá certo? E a gente se encontra novamente na sexta-feira com a correção do exercício. Então, um beijo, tchau, tchau e até mais.